Nossa República, entrevistando essa semana Vinícius Carvalho, analista político, um historiador especializado na área política e que tem dado uma contribuição importante nas discussões sobre a situação política atual, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil. Caro Vinícius Carvalho, muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República, obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olá, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né, que é com o público, né? Você que é uma das maiores referências que nós temos aqui na mídia de Mato Grosso, né, tanto na imprensa escrita quanto na falada, até televisionada, né? Então é um prazer muito grande poder aqui compartilhar esses momentos com vocês. Obrigado. Obrigado você, bondade sua. Olha, Vinícius, eu acompanho o seu trabalho já faz muito tempo e sou, confesso, um admirador da forma como você raciocina, da forma objetiva, e sempre com muita informação, né? Eu não perco uma oportunidade que tenho para assistir você, ouvir você quando participa de conversas, de debates com ele, com você sobre assuntos gerais, né? Acho que você é uma das grandes revelações da comunicação, né? E porque você consegue traduzir com muita facilidade, com muita informação, dar opiniões bem avalizadas. Então, é um prazer muito grande receber você aqui. E eu queria começar nosso papo falando de eleições de 2026. Parece longe, né? E, efetivamente, do processo eleitoral está longe, mas as eleições já começaram esse ano, começaram mais cedo do que a gente esperava, né? Normalmente, os protagonistas aí do processo eleitoral costumam empurrar essa discussão o mais para frente possível, né? Por diversas razões, mas, dessa vez, nós estamos com um ano e meio antecipados aí nas discussões e que estão cada vez mais acaloradas, mais acirradas. Eu espero que haja, diante disso, uma movimentação no sentido de que vai ser uma eleição interessante de se assistir, né? Por conta exatamente da disputa, tanto para o governo do Estado, como para o Senado, e o Senado em particular, muito curioso. E eu queria que você fizesse uma avaliação, uma análise do quadro hoje, né? A gente tem, por exemplo, fusões acontecendo, nós temos federações sendo implementadas já agora, e que afetam o cenário local, não é? Como é que você está avaliando esse processo eleitoral que já começou? Então, Mauro, até tenho brincado que na política não tem ano ímpar, né? Só no par, né? Acabou 2024, já começa 26, né? Já pula para 26, né? E em nível nacional, vamos começar falando em nível nacional, assim, ficou muito antecipado mesmo por dois fatores, eu acho. Primeiro, pela queda de popularidade que o Lula teve, né, no final do ano passado, a partir de novembro, dezembro, né? Ele já passou a ter uma queda de popularidade até março, ali, abril. Agora estabilizou em algumas pesquisas, em outras ele continua ainda no patamar baixo, né? Mas parou de piorar, assim, como ele veio, né, de dezembro ali até março, ele veio numa queda assim contínua, né? A cada pesquisa que saía, ele vinha com um número menor, né? Então, sempre que um governo cai, perde sua popularidade, amplia espaço para a oposição. Para a oposição, assim, realmente, para quem quer ocupar a própria base, tanto que aquela fala de que se o Lula vai ser candidato ou não, enfim, a dúvida, né, sobre uma possível candidatura dele, né, qual seria um quarto mandato, isso voltou para a pauta, né, porque realmente ele vai disputar com 81 anos, praticamente, né, e vai até 85, que caso ele seja reeleito. Então, é algo que voltou, né? Mas essa queda de popularidade dele influenciou nisso, né, no campo dele mesmo, de quem hoje está, partidos que hoje estão na base dele, né? PSD, por exemplo, né? PP, União Brasil, né? E da oposição propriamente dita, do PL, né? Então, alguns candidatos tiveram a sua intenção de voto aumentada, né? O próprio Jair Bolsonaro, que vem sendo listado nas pesquisas, eu acho correto, muita gente acha que é um erro, né, ele ser listado porque ele está inelegível, mas mesmo se ele continuar inelegível, ele pode transferir essa votação para alguém, né? Então,
Eu acho correto que as pesquisas meçam, né, esse capital eleitoral dele, né? Então ele vem sendo listado nas pesquisas e vem crescendo. Tem pesquisa em que ele já ganha do Lula no primeiro turno, né? E aí a Michelle Bolsonaro também e o Tarcísio de Freitas, né? São os candidatos ali que desde o primeiro turno já despontam mais, né? Então eu acho que essa queda de popularidade foi um fator. E o segundo fator foi essa questão que você já trouxe na tua pergunta, essa questão da formação das federações, né, dos partidos, e tem uma corrida ali entre eles, né, para ver quem fecha primeiro, as federações, né, já buscando já filiar gente, já em busca, já buscando filiar políticos, né, já com base nesses arranjos, né. Então acabou saindo essa big federação do União Brasil com o PP, né, que eu até brinquei que é uma reunificação do velho PDS, da Arena, né? Porque o União Brasil veio do DEM, que veio do PFL, né? Que veio de uma dissidência do PDS lá nos anos 80, 85, né? E o PP é o herdeiro direto do PDS. Com o PDS, né? Com Arena, com PFL, né? Até se transformar em União Brasil. E agora eles se reunificam, né? Então, na verdade, é uma grande reunificação. E o fim, no mesmo dia, praticamente, isso é muito simbólico e sintomático, né? No mesmo dia em que se formou essa federação, se anunciou a fusão do PSDB com o Podemos, né? E ainda não está definido que nome vai ficar, se é PSDB ou se é Podemos ou se é um outro nome, mas é uma fusão, quer dizer, o PSDB de hoje vai deixar de existir, né? E o número que eles vão seguir vai ser o número do Podemos, vai ser o 20, né? E não mais o 45, né? Que foi um número marcante na história política do Brasil e de Mato Grosso em particular, né? Aqui em Mato Grosso mais ainda por conta dos 2 mandatos do Dante Oliveira, né, que foram muito importantes, e do Pedro Táxi também, né? Foram 3 mandatos do PSDB em Mato Grosso, né? E nível nacional 2 mandatos muito marcantes, né? Então no mesmo dia, né? Ou seja, é algo para se avaliar, né? Em que medida a Nova República deu certo ou não, né? Porque o PSDB, que é uma das grandes novidades da Nova República, um partido que foi fundado ali em 88, né, como uma dissidência do PMDB, esse partido acaba, o PSDB acaba, né, e, de outro lado, o velho PDS e a Arena se junta, né. Então, é uma coisa interessante, né? Pois não. Mesmo nessas fusões ou federações, você observa que cada vez mais os partidos se unem em torno de uma ideologia muito próxima, né? Centro-direita ou direita, quer dizer, você citou o PSDB. O PSDB, quando governado pelo Fernando Henrique, o PSDB de Franco Montoro, de Mário Covas, de Fernando Henrique, tinha uma visão social-democrática, embora liberal, mas com um compromisso social-democrático muito grande, né? Então era um partido de centro-esquerda, embora o PT fizesse sempre questão de chamar do partido de direita por conta da visão mais liberal do ponto de vista econômico, né? Mas esse partido deixou de existir já faz muito tempo. Eu acho que o PSDB definhou quando perdeu essa característica de ser um partido social-democrático e passou a caminhar mais para centro-direita e para a direita mesmo, né? Eu não sei se você concorda com essa avaliação. E ele se junta com o Podemos, que também é um partido de centro-direita. Então, acaba que nós teríamos aí um partido mais ligado, com uma visão mais de direita do que de centro e do que de esquerda, né? E me chama muito a atenção o MDB, que foi o grande partido da redemocratização, o partido que abrigou todos aqueles democratas, todas as vertentes, inclusive as pessoas de esquerda, porque naquela época era bipartidarismo, né? Arena e MDB, mas todo mundo que não concordava com a ditadura estava lá, né, no MDB. E hoje você vê o MDB se fundindo com republicanos, trabalhando isso, né? Que é um partido de direita, extremamente conservador. Então, o MDB já vem perdendo assim como o PSDB caminhou mais para a direita do que para centro-esquerda ou para centro-direita, caminhou mais para a direita, na verdade. Então, a presença da direita é muito forte em todas as tendências, né? Seja com o republicano do MDB, seja com Podemos, PSDB, seja com União Brasil, que é herdeiro direto de toda a Arena, né? Como está assim, tirando o PL, que já fez parte
disso e hoje radicalizou para a extrema direita. Essa guinada mais para a direita do Brasil é bom, é ruim, fica faltando uma perna. Como é que você avalia isso? Então, é verdade, assim, para o PSDB, além de tudo, Mauro, eu acho que há um problema de liderança, né? Os partidos estão muito oligarquizados, né? E, assim, o PSDB deve muito, assim, esse quadro, esse definhamento que você bem trouxe, à liderança ruim do Aécio Neves, né? Ele, assim, se você olhar, é muito em função dele. Ele foi diminuindo, né? Foi se apequenando, ele foi candidato a presidente ali em 2014, quase ganhou, né? Foi uma eleição, foi a segunda mais apertada, né? 3,5 milhões de votos só perde para essa agora aqui do Lula e Bolsonaro de 22, que foi uma diferença de 2.140.000 votos, né? Mas de lá para cá o PSDB errou muito ali no impeachment, né? E depois já no governo do Michel Temer, na Lava Jato, aí o João Dória, aquele episódio todo do Dória, o Sai o Alckmin, né? O partido não consegue se renovar a contento também, as lideranças novas que vinham despontando se enrolam também, né? Como o Marconi Perillo, que está presidente agora, o Beto Richa. Deu personalidade. O Pedro Táxi, mesmo que chegou a ser lembrado, foi filiado ao PSDB, né, como eu disse, ele chegou a ser cogitado como um candidato a presidente, até em algum momento, um nome nacional, pelo menos. Ele também, né, teve uma carreira curta, pelo menos por enquanto, teve aquele recuo, né, talvez ele até retorne, mas teve um recuo. Então o PSDB foi definhando muito graças à liderança ruim do Aécio, né. O ato final foi aquela candidatura do Datena, né, o apoio à candidatura do Zé Luiz Datena lá em São Paulo, quer dizer, uma coisa triste, né? Muito triste, o partido não precisava terminar desse jeito, né, irmão? Não, e realmente ficou muito ruim. Eu acho que esse caminho da fusão, a gente vai ter o PSDB na história do Brasil, porque o PSDB tem uma contribuição enorme para o país com a questão econômica, né, com o governo Fernando Henrique, que foi um marco no desenvolvimento do país, né? Nós temos telefonia avançadíssima hoje por conta das privatizações na telefonia, que é o lado mais liberal, né, do ponto de vista econômico do PSDB, funcionou muito o Brasil, resolveu o problema da inflação com o Plano Real, mas se perdeu, eu acho, quando deixou de ser um partido de centro-esquerda para se tornar um partido cada vez mais à direita, né? Perdeu a personalidade, perdeu a condição de ser o diferente, né? De se posicionar de uma forma diferente. Hoje está todo mundo muito igual. União Brasil é uma coisa, republicanos é a mesma coisa, PSDB é a mesma coisa, enfim, o Podemos é a mesma coisa. Você só não tem muita diferença ideológica entre eles. Nem só uma questão, me parece, eu não sei se posso estar errado, mas me parece que isso é uma questão de conveniência mesmo, né? De quem eu mando nesse aqui, mando naquele, cada um tentando ajustar o seu território para ter o próprio comando, um partido para chamar de seu, né? Mas, do ponto de vista ideológico, hoje você tem o PT na centro-esquerda, o PSOL na esquerda, me parece, assim, fazendo uma leitura mais... e algum extremismo insignificante na esquerda, que PCO, por exemplo, me parece que é algo que não se traduz em nada, né? Do ponto de vista eleitoral, etc. E do outro lado estão todos os outros, do outro lado, quer dizer, todos os outros partidos estão da direita para a extrema-direita. E não são poucos, né? É verdade, Mauro. Você até perguntou, isso é bom ou ruim? Assim, não é nem bom nem ruim, é um momento que nós estamos vivendo e é cíclico, né? A política tem seus ciclos, assim como a economia tem, né? Então, a esquerda, a centro-esquerda, chegou ao poder, sempre em aliança, nunca sozinho, importante lembrar, nunca tivemos um governo da esquerda no Brasil, né? O governo mais à esquerda que nós tivemos foi o Jango, né? Foi o João Goulart, que acabou sendo deposto, inclusive, né? Pelo golpe de 64, né? Os governos Lula nunca foram de esquerda, foram governos de centro, e esse menos ainda, né, com o Fávaro, com Simone Tebet, com Alckmin, quer dizer, enfim, né, com Galípolo no Banco Central, são governos de centro, na melhor das hipóteses, né. Então, assim... mas tem um viés de centro-esquerda, né, que é importante
para diferenciar, eu acho que é importante entender. Tem um viés de centro-esquerda, ainda que com a presença de Fávaro, com a presença de Alckmin, acho que esse verniz mais de centro-direitas misturado aí com a centro-esquerda acaba fazendo uma diferença, pontuando de uma forma diferente, do jeito que as coisas caminharam nos últimos tempos, né? De Bolsonaro para cá, essa radicalização, essa polarização acaba levando para isso, me parece, né? Não sei como é que você pensa, mas a gente tem que entender. Você não tem adversário, né? É mais do mesmo. Não é verdade. Ele está bem à esquerda do bolsonarismo. Isso é notório. E assim, aconteceu um fenômeno, assim, no caso do PSDB, como eu vim dizendo, né, ele ficou espremido, né? Pela direita ele foi espremido pelo bolsonarismo. Boa parte das bases do PSDB se bolsonarizaram, né? O agro, por exemplo, né? Foram para o PL, ou mesmo para o PP, né? O PP é um partido muito baseado no agronegócio. O PL que já foi vice-presidente do Lula, né? Quer dizer, que já compartilhou o poder, né? Mas mudou completamente com a entrada do Bolsonaro. Eu vou chamar um comercial, antes de você responder essa questão, e aí a gente volta já, tá bom? Tá ótimo, obrigado. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, você que nos acompanha, não saia daí, a gente volta num instante só. Nossa República está de volta essa semana, entrevistando Vinícius Carvalho, que é um historiador focado na questão política, um analista do tema. Vinícius, essa coisa você falava no bloco anterior que o PSDB retrocedeu, quer dizer, se encolheu em relação, mudou de perfil, né? Em vez de ser um perfil mais de social-democracia, de centro-esquerda, acabou buscando um caminho de aproximação com o bolsonarismo, pela pressão que o bolsonarismo exerce junto ao eleitorado e junto à classe política. Era isso mesmo, então, que eu vim dizendo. Pela direita, o PSDB ficou espremido, né? Boa parte das suas bases, né? E houve um desgaste de uma atividade de renovação de lideranças também. Partido orgânico, né? O PSDB tem aqueles partidos antigos, né? De quadros, né? Aqueles partidos em que você entrava como militante, né? Aí depois filiado, militante, quadro, né? Aquelas de uma carreira política, né? Dentro do partido de formação, o que é correto, assim, ou pelo menos era correto, né? Para numa era mais analógico, né? Mas hoje estamos numa fase de personalismos, né? De outsiders, em que surgem nomes do dia para a noite, tipo Coronel Assis, Coronel Fernanda, Nelson Barbosa, né? Totalmente personalizado, sem aquela formação de baixo, de base, Amália Barros, né? Para citar nomes aqui de Mato Grosso. Por esse lado, do lado direito, aconteceu isso. Pela esquerda, ocupando esse espaço, né? O verdadeiro Partido Social Democrata do Brasil hoje é o PT, porque o PT tem a base nos sindicatos, né, nos movimentos sociais. Então, o PT e, em boa medida, o PDT, o PSB, né, acabaram ocupando esse espaço que era do PSDB e ele realmente não conseguiu, né? Não conseguiu ter uma liderança com liberdade, com tranquilidade, mais limpa também, importante lembrar, né? Para fazer a crítica com mais independência. Né? Se fosse o Franco Montoro mesmo, né? O Mário Covas, eles teriam muito mais facilidade, porque eles não tinham rabo preso, né? Eles eram homens públicos de uma outra época, com a visão, enfim. Hoje o Ciro Gomes é quem faz essa crítica ao sistema da esquerda, né? Tanto ao sistema político, ao presidencialismo, né? Nós estamos vendo problemas sérios, e quanto ao modelo econômico, aos excessos do neoliberalismo, né? Que vem fazendo essa crítica já há um bom tempo, é um ex-PSDB, né? Gomes, né, que foi filiado ao PSDB, foi até governador, foi o primeiro governador, né, do PSDB em 90, e ele talvez inclusive volte, viu? Ele está numa paquera, talvez ele saia do PDT, né? E talvez ele volte ao PSDB. Estou conversando muito com o Tasso Gereissati lá no Ceará, né? Para talvez ele retorne para esse PSDB Podemos. Aí sim já não vai ser mais PSDB, né? Vai ser um terceiro partido, né? Mas, olha, Vinícius, eu queria que a gente avançasse um pouquinho na nossa conversa. Quer dizer, a conversa nacional está boa. Você que acompanha bastante a questão nacional, a gente sabe que, sob o ponto de vista, o governo Lula tem avançado muito em muitas coisas, mas isso não está revertendo em popularidade. Pelo contrário, nós começamos a falar lá no bloco, do primeiro bloco, que
há uma dificuldade enorme do PT, do Lula, alcançarem a popularidade que já tiveram um dia, né? Você atribui a quem? Ao bolsonarismo em si, ao conservadorismo que o Brasil assumiu, como nos Estados Unidos, em outros lugares? É isso que impede as pessoas de reconhecerem os avanços, as questões relevantes que a gente vê no governo Lula hoje, e ficam só com o desgaste mesmo que é trabalhado nas redes sociais, como a questão do INSS, que a gente sabe que começou lá no governo Bolsonaro, que foi apurado, investigado agora, e se revelou esse escândalo terrível, mas que acaba desgastando o próprio governo, porque durante um ano e pouco essa coisa continuou rodando até que fosse estancado. Então, Mauro, eu assisto da seguinte forma: o Lula foi um presidente primeiro eleito com uma margem muito pequena, né, foi a menor dos tempos, né, de eleições presidenciais, né, ali 1,8% dos votos válidos, né, como eu falei, 240, né, que no confronto direto é 1,70 milhão, né, quase nada, né, muito nada, realmente, né. Ele não conseguiu ampliar essa base, ele montou um ministério assim grande, um ministério sem cara, sem identidade, né, e muito voltado para dentro, muito voltado para quem já apoia. Ele não conseguiu criar pontes, estabelecer diálogos com a oposição, né, trazer grupos, né, que realmente não estivessem na base. Ele teve essa... É um presidente de altíssima rejeição, vamos lembrar que isso pesa, né? Ele terminou a eleição de 2009 com 43% de rejeição, né, uma rejeição muito alta. Ele terminou com 49%. A variável-chave para explicar 22 foram as rejeições. O Bolsonaro terminou com 49 e o Lula com 43. Né? Isso o Lula ganhou. Né? Qualquer ganho do Lula, qualquer outro com menor rejeição, né, do que o Bolsonaro. Talvez o Tarcísio tivesse ganho do Lula, se ele fosse o candidato já em 22. Né? Mas como a rejeição do Bolsonaro era muito alta, né, começou com 55, conseguiu baixar ao longo da campanha com 49. Né? Então o Lula é um nome muito rejeitado e existe, Mauro, um desgaste sistêmico. O PT, por incrível que pareça, né, para quem vem dos anos 80, 90, como nós, né, teve a cara do... Hoje o PT é crítico e a crítica ao sistema vem da direita. Né? Lá há 30, 40 anos atrás era o contrário, né? O sistema era de direita, a crítica vinha da esquerda. Né? Hoje, como eu falei, o Lula é o Sarney de hoje. Né? O Lula é o grande cacique, o grande oligarca político do Brasil, hoje é o Lula. Né? O hoje é o Bolsonaro, quer dizer, a crítica, né, feita mais à direita é feita pelo Bolsonaro, que realmente é o Collor de hoje. E o Ciro é o Lula de hoje. Né? Eu lembro até que tinha um rap nos anos 90, quando o Lula estava na oposição, o Fernando Henrique, o Collor, que era Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, né, das críticas que ele fazia na época. Né? Ciro Gomes falou, Ciro Gomes avisou. Hoje é o Ciro que está mais independente, assim, mais franco atirador, fazendo essa crítica pela esquerda. Então, o desgaste que pega no governo, disso vem do desgaste do sistema político. Né? Um governo que não inova, só do primeiro e segundo mandato do Lula, né? Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, quer dizer, não conseguiu trazer coisa nova, né? E cansaço, isso é bem notório, né? São poucas, muito parado, sem inovação. Tem pouco na parte econômica pior, mas assim, nós estamos vindo de um estoque de problemas acumulados, né? Se você olhar bem, desde a Dilma, nós estamos numa crise econômica que vai derrubar isso. A Dilma sofreu impeachment, o Michel Temer nem a reeleição, que ele poderia, né, tinha o direito legal disso, não foi. O candidato dele, que foi o Henrique Meirelles, né, teve 2% dos votos válidos. O Bolsonaro perdeu a reeleição, o único que perdeu a reeleição até agora, e o Lula está uma crise econômica que vem desde lá, de 2014, 15, sobretudo, e que está vitimando os governos. Né? Então, eu acho que essa soma toda, sabe, especialmente desse desgaste do sistema. Né? Quando você vai falar com pessoas, eles falam muito das políticas públicas que já existem, né? Só que elas são insuficientes, né? São insuficientes, elas não estão conseguindo realmente utilizar um melhor, com distribuição de renda, melhorar a educação, saúde. Então, é uma coisa muito, muito cansada, muito cansativa, muito
muito envelhecida, sabe? E nós temos, eu não sei se você concorda com essa afirmação, Vinícius, eu acho que um dos fatores que atrapalha muito, qualquer governo atrapalharia, né? Mas está atrapalhando hoje o governo Lula, é o Congresso, que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, o pior Congresso de todos os tempos. Eu acho que nem na época do mensalão, dessas outras grandes denúncias de corrupção, nós tivemos um Congresso tão venal, né? Se concentrou no Congresso Nacional toda a disputa ideológica, né? E o governo me parece assim muito acuado, porque veja, União Brasil é oposição ao governo Lula, mas tem 3, 4 ministérios. Republicano de oposição, mas tem ministério, né? O PP é oposição, mas tem ministério. Só que não tem ministério é o PL. O resto da direita toda tem ministério, né? Mas isso não se traduz em apoio dentro do Congresso Nacional, muito pelo contrário, tem muita facada pelas costas. Me parece que essa situação de transformar o governo em refém do Congresso, do Centrão, das negociações, das questões fisiológicas, quer dizer, bate no governo, mas, ao mesmo tempo, vive das benesses do governo. É uma coisa meio ilógica para a política, mas que me parece que está afetando também a possibilidade de você ter um governo mais plural, com menos oposição, assim, vamos dizer assim. E bem que o PT está pagando a conta, né? Porque ele já foi uma oposição extremamente ferrenha aos governos de Fernando Henrique, por exemplo, de Sarney e outros governos. É verdade, Mauro, mas assim, é preciso montar coalizão com o que tem, né? O governo está numa articulação política muito ruim também, né? O PT é sempre muito fechado, só eles, né? Só esses o PT tem. Quer dizer, sai o Alexandre Padilha, alguém dos outros partidos, não, traz Gleisi Hoffmann, entendeu? Que é uma exímia desarticuladora, né? O que Gleisi Hoffmann tem, né? De capacidade de articulação? Nada, né? Ela foi chefe da Casa Dilma, né? Foi um governo ruim, né? O primeiro governo Dilma tinha um estoque de popularidade muito grande, né? Que vinha do Lula 2, né? Ali, né? O governo vem errando muito na articulação ao ter convidado um ministro, convidado um deputado, né, do União Brasil para ser ministro, mas ele recusou, né? Quer dizer, uma coisa imaginável, né? Um ministério assim de forma pública, né? Porque isso tudo é feito nos bastidores, né? Ele acabou recusando. Então, assim, eu estou vendo que eles têm dificuldade realmente de esses outros mandatos deles. O mundo mudou muito, o Brasil mudou bastante. O Congresso se fortaleceu muito desde 2015, desde Eduardo Cunha, depois a era 4 anos e meio de Rodrigo Maia, depois o reinado do Arthur Lira, também poderou bastante com a questão das emendas impositivas, né, que isso cresceu bastante. Também os fundos dos partidos, os partidos ganharam muito mais autonomia face ao executivo, né, com o fundo partidário, fundo de financiamento de campanha. Então, hoje, uma outra correlação de forças, né, entre executivo e legislativo, e o Lula não soube se adaptar, não soube se atualizar, né, em um novo momento. E, repito, montar uma coalizão mais, né, com pessoas mais representativas. Mas eu vou te perguntar agora, a gente vai ter que ir para um outro comercial, vamos para o último bloco, mas eu já vou deixar a pergunta aqui. Você acha que existe ou existiria algum outro caminho para o Lula nesse momento? Quer dizer, com esse Congresso que está aí, com essa situação, porque assim é muito difícil governar nessa situação, né? Você consegue fazer as coisas pela periferia das ações de governo. Tem muita dificuldade de ter um discurso, pelo menos de colaboração com o país, né? Me parece que tem uma dificuldade enorme nesse sentido, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, tem conserto? Tem como resolver? Né? Será que existe um modelo de governante que consegue enfrentar esse poder extremado do Congresso Nacional?
Porque, assim, quando a gente fala em harmonia entre os poderes, em um papel idêntico de cada um com a sua função, mas cada um harmonia e equilíbrio, né, entre as forças. Hoje você vê o Congresso Nacional legislando e executando, né? Você citou aí as emendas impositivas, quer dizer, quem governa na maior parte do tempo é o próprio Congresso Nacional. E o desgaste fica para quem estiver lá no Executivo, né? Então, esse é um problema sério. Parece que a gente perdeu essa coisa do equilíbrio e da harmonia entre os poderes. Mas eu volto num instante só. Você que nos acompanha, não saia daí, que eu já estou voltando aqui com o Vinícius Carvalho. Um instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o Vinícius Carvalho sobre uma avaliação do quadro político eleitoral do Brasil e aqui de Mato Grosso. A gente falava um pouquinho sobre a perspectiva de como é que sai dessa coisa que cada vez mais, você tocou num assunto importante, cada vez mais o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, sobretudo, tem um poder de confronto, inclusive, com o Executivo e com o próprio Judiciário. Quer dizer, há visivelmente um certo desequilíbrio. Só não é pior porque o Judiciário acaba se impondo pela legislação, pela Constituição, enfim, acaba se impondo. Mas há um problema seríssimo nesse relacionamento e um desequilíbrio que está muito evidente, né? Principalmente por esse quadro de você ver ministérios sendo ocupados por quem faz oposição ao próprio governo, né? Essa tentativa de coalizão é uma coalizão que não dá certo, ou não deu certo efetivamente, né? Antigamente você tinha um ministério, você tinha um compromisso, né? O partido que tinha o ministério tinha um compromisso com aquela gestão, participava, era corresponsável, né? Hoje parece que não, estão participando, mas não, vamos ficar aqui, vamos continuar batendo, vamos continuar assinando coisas, vamos votar talvez, quem sabe, vamos ver, mas toda votação é uma negociação à parte. Então, eu queria que você avaliasse um pouquinho essa condição do Brasil hoje, com o Congresso extremamente fortalecido, de uma forma como nunca antes na história deste país. Talvez só lá na época da Constituição de 46, né, na Constituição de 1946, que era muito parecida com a norte-americana, né, com os Estados Unidos, lá o Executivo não tinha iniciativa de lei, né? Toda a lei tinha que partir do Legislativo, né, como é nos Estados Unidos até hoje, né? Lá o presidente da República, se quiser, né, ele tem que convencer um parlamentar a apresentar um projeto de lei, né? Ele não pode não ter iniciativa, né? Então, na Constituição de 46 é assim, né? Era assim aqui no Brasil. Para mim, é uma hipótese que eu tenho até na minha produção acadêmica, mesmo jornalística, uma hora que a ditadura militar acabou esvaziando muito o Congresso, né? Acabou fechando a Constituição de 67, já foi muito autoritária, né? Ela chegou a fechar o Congresso em várias ocasiões, né? No ato 5, no AI-5, fechou durante quase um ano, né? Depois, em 77, no pacote de abril, né, do general Geisel, fechou também por 15 dias o Congresso. Então, esvaziou muito. E a Constituição de 88 manteve isso, né? Então, a maioria dos parlamentares hoje são despachantes, né, de emendas e cargos comissionados, né? Eles pouco legislam, né? Tem isso. Então, acabou tendo esse rebaixamento em termos de perfil, né? Porque se formula pouca política pública, né? Mas, assim, dos últimos anos, é o Congresso mais fortalecido mesmo, de 85 para cá, né? Vamos pegar nos últimos 40 anos, aí é o Congresso mais fortalecido. Mas algo que o Lula não entendeu, não quis entender, é o seguinte: foi uma eleição muito apertada, 1,8%. Não estamos em tempos normais, entendeu? Não estamos lá em 2002, quando ele ganhou com 60 e poucos por cento, contra 62 contra 48 do Zé Serra. Uma diferença de 20 milhões de votos. Lá em 2002, com um eleitorado menor do que hoje, moço. Ele ganhou com 240, num eleitorado maior. A diferença é enorme. Então, exatamente. Então, lá em 2002 e 2006, o Lula recebeu um mandato muito claro, assim como o Fernando Henrique recebeu 2 mandatos muito claros, também ganhou em primeiro turno, as duas, né, o único presidente que ganhou em primeiro turno até hoje. Eles receberam mandatos muito claros, populares, para cumprir aquela agenda. Agora isso não aconteceu. Tivemos uma eleição muito apertada,
todo aquele processo de mobilização pós-eleição, né, na porta dos quartéis, tudo, né, que acabou resultando no 8 de janeiro. Né? Então, assim, não estamos em tempos normais para você seguir o tutorial, seguir a cartilha. Né? Não, eu vou dar o Ministério da Educação para o PT, o Ministério da Casa Civil para o PT, articulação para o PT, entendeu? E tinha que ter montado um governo de união nacional. Quando é muito rachado, assim, quando a diferença é muito pequena, você tem que buscar apoio em quem não votou em você. O Lula teve 40% do eleitorado, se você olhar bem, né? O Bolsonaro teve 37%, mais ou menos, e uma quantidade grande, aí 23%, foi de abstenção branco e nulo. Quer dizer, 60% não votou no Lula. A maioria do eleitorado não votou nele. Ele não é presidente de maioria, né? Então ele teria que ter buscado pelo menos parte desse eleitorado que não votou nele. E não fez isso, né? Fez pouco. E também insistiu muito na polarização, que eles querem manter a polarização para 26, a mesma polarização contra o bolsonarismo, né? Então, qualquer pessoa que critica, você é golpista, você é fascista, você é contra a democracia. Não. Eu posso criticar o governo, não ser golpista, não ser fascista, mas eles colaram esse rótulo para tentar repetir a polarização de 22, que os favorece. Os dois ganham com a polarização. PT e PL ganham com a polarização. Só que fica essa situação complicada. Então, Quem perde é o Brasil, ele é muito responsável. Quem perde é o Brasil, exatamente. Então, assim, ele podia ter montado um governo muito mais de união nacional, né? Por exemplo, o próprio Carlos Fávaro, né? Não por ele, que fique claro, mas por uma questão política, né? Seria muito mais interessante ter trazido alguém que não apoiou o Lula. O Nilson Leitão, por exemplo, seria o melhor ministro da Agricultura do que o Carlos Fávaro, do ponto de vista político, tá? Pela relação que ele tem com o agronegócio, com os grandes empresários, que o Fávaro não tem. O Fávaro tem dificuldade de transitar no agronegócio. Entendeu? Então o Lula teve essa dificuldade de aglutinação, né? E assim, realmente pegou esse momento difícil, né? E não conseguiu realmente fazer essa aliança. E no caso do judiciário, ele fez duas escolhas muito ruins na minha avaliação para o Supremo, né? Ele poderia ter elevado o nível do debate, ter qualificado mais, né? Mas não, indicou o Cristiano Zanin, que é alguém inexpressivo. O único atributo dele era ter sido advogado do Lula, né? Não tem nenhuma expressão técnica, acadêmica, né? Como magistrado, como advogado, enfim, como profissional do direito, nada. Né? E o Flávio Dino, que é um político, né? Claramente é mais um ministro do Lula lá no Supremo, quer dizer, faz uma condição política muito notória. Né? Eu não estou pedindo nada de muito grande, Mauro, estou pedindo os quadros do nível que o próprio Lula indicou no primeiro mandato. Uma Carmen Lúcia, um Eros Grau, né? um Aires Brito, Carlos Aires Brito, quadros desse nível aí, um Joaquim Barbosa. Ele tinha que achar outros nesse patamar hoje, né, para ir melhorando o processo, mas não, ele nivelou muito, muito, muito por baixo. Aí fica essa situação muito, muito fraca, entendeu? É um governo que vai na inércia, assim, vai levando, 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 não tem muita identidade, mas assim, tem chance porque é um presidente, tem o carisma dele, tem a biografia dele, tem a máquina, né, que sempre tem seu peso, e vai ser uma eleição muito apertada, sabe? 5% para um lado, para outro, então qualquer um pode ganhar, realmente. Bom, vamos falar um pouquinho de Mato Grosso, desse processo, né? Claro. Nós começamos lá no primeiro bloco falando das candidaturas postas já nesse momento, enfim, e que promete ser uma disputa bem acirrada, né? Colocando na oposição aliados, tirando aliados do lugar comum, enfim. Hoje nós temos um governador do União Brasil defendendo a candidatura do vice, que é do Republicanos, que deve se juntar ao MDB, que é do partido da principal adversária, entre aspas, do governo, que é a Janaína Riva, que os dois vão disputar o Senado, são as candidaturas hoje, nesse momento, mais fortes, né? E vamos ter também uma disputa acirradíssima, né? Porque tem aí a situação do Jaime Campos. O que vai acontecer com o Jaime? Vai abrir mão da liderança dele? Vai romper com o Mauro Mendes de União? Vai para outro partido? Eu conversava outro dia com o Jaime Campos. Todas essas dúvidas vão ficar para março, né? Quando você tem a janela partidária. As coisas devem se definir em março, é verdade. Mas hoje já se verifica uma situação. Por exemplo, há 30, 40 dias atrás, Janaína fazia parte da base
governista. Quando essa coisa da eleitoral começou a se acirrar um pouco, quer dizer, ela desponta nas pesquisas, porque eleição com 2 votos, que é o caso do Senado, é muito complicado. A gente sabe que quem tem o segundo voto de todo mundo corre o sério risco de levar a eleição, né? E aí não se sabe o que vai fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma que o governador Mauro Mendes é disparado o favorito para ganhar as eleições do Senado. Não tenho dúvida nenhuma pela gestão, pela máquina na mão, pela estrutura de comunicação que tem, enfim. Mas tem uma adversária com um potencial enorme de votos, que também vai ser muito bem votada, e que pode carregar o segundo voto de todos os candidatos, né? É um risco, vamos dizer isso com a Séries, né? A Séries foi eleita senadora numa situação exatamente igual, né? O próprio Pedro Taques também teve uma situação semelhante. Enfim, como é que você vê esse quadro na disputa para o Senado, que me parece vai ser mais interessante do que a disputa para o governo propriamente dito? É verdade, Mauro. Assim, tá bastante animado. Eleições de 2 vagas, como você bem lembrou, são muito imprevisíveis em Mato Grosso, né? Houve a de 94 também, com 4 candidatos ali praticamente empatados, né? Jonas Pinheiro, Bezerra, Antero, Paz de Barros na época, e Lorenberg Nunes Rocha, que era senador e perdeu a reeleição ali. Tanto que Antero e Bezerra foi por 1 a 1, acho que 1 ou 2 urnas, lá em Alta Floresta, em Nova Mutum também, né? Porque na época tinha um candidato que era o Zebra, né? Trocaram Zebra no lugar de Bezerra, escreveram Zebra. Na época era voto na cédula, ainda foi a última eleição, né, com voto ainda na cédula, né? Então, o Bezerra ganhou um mandato com coisa assim de 500 votos, 1.000 votos, mandato de senador, né? Uma eleição muito, muito apertada naquele momento. E 2018 mesmo, vão lembrar do fenômeno Selma Arruda, né? Como a Selma perdeu o mandato, muita gente esqueceu dela, né? Mas foi alguém que partiu também do zero, praticamente, né, do ponto de vista político, nunca tiveram voto, né, até então, e ganhou como a mais votada, né, com quase 700 mil votos. Disparada, 680. Mas Nilson Leitão perdeu a eleição. Nilson Leitão com uma capacidade muito maior, né, de atuação no parlamento, com uma condição de relacionamento e com uma visão também do agro, de tudo, mas aí já tinha o efeito do bolsonarismo, né, funcionando, da direita, da manipulação da internet, das redes sociais, esse fenômeno aí que já vem de algum tempo, né, desde as eleições de Trump, lá atrás, em 2016, quer dizer, você viu isso acontecer no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, esses efeitos aconteceram mesmo. Quer dizer, Selma foi eleita, Bolsonaro elegeu um poste, vamos dizer assim. Foi. Com todo respeito, senador. A ex-juíza Selma não é nenhuma ofensa, não, é no sentido figurado mesmo. Claro. E a Selma e o Nelson Barbudo como mais votado, com 127 mil votos, né, nessa mesma eleição, né? E ali ficou o Jaime em segundo lugar, apertadinho, o Fávaro ficou em terceiro, mas 46 mil votos também, uma eleição muito apertada. Saquete em quarto, o Nilson Leitão em quinto, né? Mas os 5 assim, primeiros muito embolados, né? Muito próximos. Né? Agora? Então, assim, agora? O que você acha que vai acontecer? Eu vejo 2 grandes incógnitas para essa eleição, Mauro. Assim, o peso da máquina, o quanto que as máquinas vão pesar, contra o carisma, né? Máquina versus carisma, burocracia versus carisma, para pegar o Max Weber, né? as formas de dominação, né? De autoridade e dominação do Max Weber. E nós vimos isso ano passado, né? Se fosse pelas máquinas, Botelho era prefeito de Cuiabá, o Calil Baracate era prefeito de Vaza Grande e o Thiago Silva prefeito de Rondonópolis, né? E nenhum desses aqui ganhou, né? Nenhum desses aqui ganhou, né? Que eu falei para você, porque o carisma, né, do Abílio, da Flávia, né, e do Cláudio lá em Rondonópolis acabou triunfando. Então, essa é uma incerteza crítica para essa eleição. E o peso do ambiente nacional também, né? Tem Pablo Marçal, tem vários nomes aí em nível nacional que podem repercutir aqui, né? Então, olhando os nossos aqui, né, tem vários candidatos, Mauro, Janaína Riva, temos o Antônio Medeiros, também, que está se organizando para ser candidato. Antônio Medeiros, o próprio, né? Fávaro, que busca reeleição. Sim, Antônio Galvão, não podemos desprezar o Antônio Galvão. Eu acho ele
um dos candidatos com menor possibilidade eleitoral, né? Eu acho que ele não tem a mesma condição política, não estou falando eleitoral, política que o Medeiros, por exemplo. Acho que o Medeiros tem uma proximidade maior com o bolsonarismo do que o Galvão, embora seja um candidato da extrema-direita também, né? Mas acho que a direita está muito dividida aí. E da forma como o campo está se configurando hoje, a Janaína Riva está numa posição mais central, assim, porque ela pode ser o segundo voto dos dois lados. Alguém pode escolher Galvão e Janaína, Medeiros e Janaína, Mauro e Janaína, alguém mais à esquerda dela, né? Então, realmente, isso a favorece muito. Mas uma fragmentação excessiva do centro até a direita pode favorecer o Favro. Se eles conseguirem a Rosa Neide, candidata a governadora, né, que eles vêm trabalhando, para ter uma chapa majoritária encorpada, lulista, né? É difícil ela ganhar para o governo, mas facilitaria, né, esse curo. E para o governo do Estado também são 4 candidaturas aí, né? A candidatura lulista, Pivetta, o Bobinotti, né, o Odilo Bobinotti, que está se movimentando, e o próprio Wellington Fagundes também, né? E se houver um racha, se o Wellington passa para o segundo turno, por exemplo, com o Pivetta com o Bobinotti, o Wellington recebe o voto dos lulistas, né, contra o Pivetta ou o Bobinotti. Então, isso torna o quadro muito, muito instável também, muito, muito incerto. Eu não acho que o Wellington e o Bobinotti vai ser um ou outro, né? Não cabe os dois no mesmo endereço partidário, né, para a disputa. Então, acho que provavelmente o PL vai ter o Wellington, até porque o Wellington continua no mandato, caso não vença a eleição, continua mais 4 anos. Então, tem essa facilidade em favor dele, né? O Wellington vai ter, com certeza, o apoio de Janaína. Janaína vai transitar aí entre a direita e a extrema-direita, um eleitorado bem amplo, né? Então, é um negócio interessante, né? Aonde vai desembocar essa disputa? Só para lembrar que o Bobinotti ele nem é afiliado ao PL ainda, né? Ele tem essa possibilidade. Não, mas a tendência seria financiou campanhas por causa do Bolsonaro. Mas eu queria saber o seguinte, quer dizer, nós temos essa situação, né? Com o apoio, será que, quer dizer, se não mudar essa situação, será que o Otaviano vai conseguir sustentar essa candidatura com o apoio de Mauro, com o apoio de União? Jaime Campos está no jogo ou não está no jogo? Vão ter que tirar, quer dizer, por isso que eu acho que esse racha vai acontecer em março, vai se redefinir completamente o cenário eleitoral a partir de março, por conta dessas coisas. É possível, Mauro, mas é pouco provável, sabe? Porque eles têm um compromisso realmente antigo, né? O Pivetta foi um dos grandes financiadores das 3 campanhas do Mauro, né? Que eles perderam, né? Em 2010, que eles perderam para o Silval, né? Mato Grosso muito mais, tal. E dessas 2 que eles ganharam, né? Então, assim, o compromisso é do Mauro renunciar, né? E o Blairo até cobrou isso. O Blairo gravou um vídeo aí, cerca de um mês atrás, lá no Piauí, né? Eles estavam lá no Piauí, visitando uma fazenda lá, tal. E o Mauro gravou: Pivetta, você vai ser governador, né? Porque se o Mauro renunciar, o Pivetta já é governador, né? Independente de ser reeleito ou não. Então, acho difícil o Mauro escapar disso, né? Mas aí precisa ver como é que o Jaime vai se configurar, porque hoje ele está na base do Lula, né? Quer dizer, ele pode vir candidato a senador junto com o Fávaro, por exemplo, né? Com a Rosa Neide candidata a governadora, ou com o Wellington. Então, o Jaime, assim... mas aí tem que mudar de partido, né? Porque eles não vão estar no mesmo partido aí. Aí muda essa configuração, no sentido de que, bom, se mudar de partido, ele é candidato. Se não mudar de partido, vai começar a dúvida até o final, né? Ou o Mauro muda também, né? Porque, assim, lá na Nacional, se chegar no impasse entre Mauro Mendes e Jaime Campos, eles vão dar razão para o Jaime Campos. Porque, assim, o Mauro Mendes, ele tem muitos talentos, muitos atributos, tal. Já falamos de alguns deles aqui. Só que o Mauro não é um homem de partido, entendeu? Ele não constrói partido. Na base, entendeu? Ele é um executivo, exatamente. Então, assim, deixar um partido na mão dele é algo temerário, né? Basta ver o que foi a eleição municipal. Ano passado, ele foi o maior número de prefeitos, é verdade, mais de 60 prefeitos, mas a maioria em municípios pequenos, né? Só Tangará, Alta Floresta, Diamantina, Barra do Garça, de municípios maiores, né? O restante são municípios pequenos. Perdeu aqui, Cuiabá, perdeu Vaza Grande, perdeu Rondonópolis, enfim. O Mauro não tem esse perfil partidário, né? Então, o Mauro pode sair e o Jaime ficar, viu? No União Brasil. É outra possibilidade. Tanto que o PRD
já é um plano B do Mauro. Tanto que o Mauro E se Carvalho está lá acontecer, presidente, se né? acontecer isso, o Jaime vai ser Pronto. adversário do Mauro, com certeza. Então, Né? isso O pode Jaime, os ocorrer sim. campos todos, quer dizer, o União Brasil Isso. muda completamente. Mas olha, querido, foi bom esse papo. Uma pena que nosso tempo já se esgotou, passa voando, a gente nem percebe, né? Foi bom. Não, Eu acho que a gente pode combinar já de antemão de, assim que possível, fazer uma nova rodada, deixar passar em uns 2, 3 meses para ver como é que as coisas avançam, principalmente essa disputa entre Janaína Riva e Mauro Mendes. Eu acho que vale a gente acompanhar isso. A sensação que eu tenho é que a disputa pelo Senado vai ficar meio polarizada aí, ainda que isso também abre espaço também para outras possibilidades, né? sim. O próprio Jaime, como você colocou aí, de mudança de partido, e aí agora eu concordo com você, acho muito difícil, se bem que o Mauro está se pegando muito nessa questão de se manter na União, nesse novo quadro aí de fusão entre PP e União, de federação, está se pegando muito porque ele se fortalece muito aqui, né? O PP, Sim. quer queira, quer não, embora não tenha muita gente eleita, tem uma força política forte no estado inteiro, né? É verdade, mas assim, Mauro, essa eleição está me lembrando muito 2002, né? O Mauro assim tá parecendo o Dante, né? Da época, a Virgínia é a nova Thelma, né? Era O o Piveto é o novo Antero, favoritíssimo, não deu certo, né? né? O Piveto, Favoritíssimo, não deu até certo. a esposa do prefeito de Cuiabá está sendo lembrada como vice, né? Que na época foi Iracy França, vice do Blairo, agora a Samanta está sendo lembrada. O Bob Notti é o novo Blairo, enfim, então o seu cenário está muito parecido com 2002, né? Que foi uma eleição realmente de muita surpresa. Então, vamos Uma acompanhando como boa é que o quadro lembrança aí. Uma boa for lembrança. evoluir e eu estou à sua disposição. É sempre um grande prazer poder. Querido, muitíssimo obrigado. Agradeço de coração a sua participação aqui na nossa República. Estamos às ordens. Quando precisar também, quiser conversar, estou pronto para conversar, tá bom? Um grande abraço. E você que nos acompanha, até a próxima semana, com uma outra entrevista tão importante quanto essa com Vinícius Carvalho. Um abraço a todos.